A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Parabéns! Você que chegou até aqui, parabéns! Nós estamos acabando de saltar os primeiros obstáculos, os primeiros embates da guerra. Nós estamos saltando eles agora. Amém? Mas não achem que tudo é muito beleza, daqui para frente nós ainda vamos passar pelo embate mais forte, mas estamos nos fortalecendo no Senhor agora. Guardem esse versículo aí no seu coração, Efésios 6:10. Torne-se cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Receba agora a força do grande poder de Deus. Seja cheio agora do Espírito Santo do Senhor. Receba renovo na sua vida. Levante-se, cinja os teus lombos e ande, fortaleça-se no Senhor agora, em nome de Jesus. Hoje, dia 10, nós vamos juntos, exército do Deus vivo, nessa batalha que nós já estamos vencendo. Antes de começar, o Senhor já mandou para nós a mensagem de que nós iríamos vencer. Então, o Senhor mandou a mensagem para nós que Ele está conosco. E se Ele está conosco, não devemos ter medo, não devemos desanimar, só devemos cingir os nossos lombos e pisar firme, olhando para frente, porque aquele que pega no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Então, vamos firme no nosso arado para frente, porque já estamos vencendo, amém? E a palavra de hoje é maravilhosa. A leitura de hoje, dia 10, a essência da adoração. Entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6:13. A essência da adoração está em render-se. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Ô palavra! Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Então, gente, que a gente entenda bem claro, render-se a Deus, não rendermos ao inimigo, ao desânimo, não nos rendermos a esse tipo de coisa, nos rendermos a Deus. Entregamo-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Veja lá 1 João 9, 1 João 4, 9, 10, 19. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar a nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12, 1. A verdadeira adoração, propiciar satisfação a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele.
Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça, não o nome que damos a esse ato. Deus quer sua vida, toda ela, mesmo 95% dela não é suficiente. 3 barreiras impedem nossa total rendição a Deus: o medo, o orgulho e a confusão. Não percebemos quando Deus nos ama, querendo controlar nossa vida e equivocando-nos quanto ao significado da rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é o ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo o medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você, veja lá o Salmo 145:9, que está sempre olhando para você, Salmo 139:3, que se preocupa com cada detalhe de sua vida, Mateus 10:30, que ele deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres, 1 Timóteo 6:17b, que tem bons planos para a sua vida, Jeremias 29:11, que perdoa você, Salmo 86:5, que é carinhoso e paciente com você, Salmo 145:8. Deus o ama infinitamente mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova o seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: Eis o tanto que eu amo, prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa a força brutal para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade. Prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos a Ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não um chefe, mas um irmão. Não um ditador, mas um amigo. Admitindo nossas limitações. A segunda barreira para a total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. Gênesis 3:5. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta, assim declara A.W. Tozer. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando progredindo lentamente, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Verdade. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimentos.
Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos, mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo, e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a ociosidade. Não é resignar-se com situação. Significa exatamente o oposto: sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para trabalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subservientes. De qualquer modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que Ele deu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar suas características singulares em vez de diminuí-la. A rendição a aprimora, como observa C.S. Lewis. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele que nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. O ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que ele lhe pede, você diz: sim, Senhor. Seria uma contradição dizer: não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Lucas 5:5. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber onde isso levaria. Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação. Renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por ele. Salmo 37:7. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reagem às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus, você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos nem se porta de maneira egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Eles pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver com comodidade e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque estará competindo com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. E, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. O maior exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou: Pai,
tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14:36. Jesus não orou: Deus, se você puder, afaste esse sofrimento, faça-o por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, orou: Deus, se for do seu interesse, afasta este sofrimento. Afasta-o, por favor. Mas se isso cumpre teu propósito, esse também será meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância, é necessário para o cumprimento de teu propósito e para que tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afastes. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. A bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz. E as coisas irão bem para você. Jó 22:21. Em segundo lugar, você vivencia a liberdade. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixam o pecado ditar as regras. Mas, graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Romanos 6, 17 e 18. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Prestes a travar a batalha mais importante da sua vida, Josué entrou na presença de Deus, prostrou-se em adoração perante Ele e entregou-lhe todos os seus planos. Josué 5, 13 e 15. Isso conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato da rendição. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer, nem precisará se render a nada mais. William Booth, fundador do Exército da Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa de seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela já havia se rendido a Ele. Quando o anjo explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele. Lucas 1:38. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. Tiago 4:7. A melhor forma de viver. Todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá à opinião ou expectativa de outros, a dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus, e se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, às quais entregará sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Afirma E. Stanley Jones. Se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. É a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, à decepção, à autodestruição. A Bíblia denomina a rendição a Deus vosso culto racional. Romanos 12:1.
Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus. Romanos 12:1. Render a vida não é um impulso tolo da emoção, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida. Foi por isso que Paulo disse: temos o propósito de lhe agradar. 2 Coríntios 5:9. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim a Deus. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia, seu orgulho obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ela começará por aí. Então, entregue tudo a Deus. Arrependimentos do passado, problemas do presente, ambições do futuro, medos, sonhos, fraquezas, rotinas, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista. Entregue-lhe o volante. Não tenha medo. Nada sobre o controle dele poderá ficar descontrolado. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo. Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim. Ou seja, sou independente na dependência de Cristo. Filipenses 4:13. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada para Damasco, depois de ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: todos os dias enfrento a morte. 1 Coríntios 15:31. Há o momento da rendição e também a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar. Então você provavelmente precisará renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Você deve fazer disso um hábito diário. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades, precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Lucas 9:23. Deixe-me adverti-lo. Quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Briggs, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, do panfleto As 4 Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por vários bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passarão a eternidade no céu. Certa vez perguntei a Bill: por que Deus usa e abençoa tanto sua vida? Ele respondeu: quando era jovem, firmei um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. O contrato dizia: deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com ele a respeito do direito que ele tem de fazer com sua vida o que quiser? Este é o momento de você render-se à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. Amém? Pensando sobre o meu propósito de vida, dia 10. Tema para reflexão: a essência da adoração é a rendição. Versículo para memorizar: entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6:13b. Pergunta para memorizar: que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Amém? Então, essa é a nossa leitura de hoje
e já vamos passar para a nossa ministração. Amém? A essência da adoração. Você quer ter uma vida de adorador? Quer viver um estilo de vida que agrade a Deus? Você quer adorar em espírito e em verdade? Mas você continua segurando as rédeas? Ainda não entregou as rédeas para o Senhor? As rédeas da sua vida estão nas suas mãos? Ou você já entregou ela para o Senhor? Você fica com os olhos fixos nas circunstâncias? Ou você fica com os olhos fixos em Jesus? Você fica com os olhos fixos nas dificuldades financeiras? Ou você descansa no Senhor sobre o que vai acontecer amanhã em relação ao aluguel da casa, à compra do mês, ao pagar a energia? Como que você fica descansado no Senhor ou morrendo de preocupação? Você fica de olho, sentindo todas as doenças, todos os cansaços, todas as dores, sentindo massacrado, oprimido? Ou você consegue ir até a cruz e entregar ao Senhor e o Senhor te aliviar todos os dias da sua vida? Você vive em brigas, ofensas, pressões, discussões, separações? Ou no que depende de você, você vive em paz com todos? Você olha para o que é passageiro ou você está fixo no que é eterno? Sabe por quê? Porque o que é passageiro, o nome já fala, vai passar. Mas o que é eterno permanece para sempre. Então, dependendo da sua resposta, eu tenho uma palavra para você. Renda-se. Se você já se rendeu, parabéns. Submeta-se. Se você já submeteu, parabéns. Obedeça sem questionar. Se você já obedece, parabéns. Se ainda não, hoje é o dia de você fazer isso. Sabe por quê? Porque a essência da adoração é render-se completamente. Corpo, alma e espírito apresentados em equilíbrio diante do Senhor. O que você escolhe hoje? Você escolhe vencer Deus ou render-se a Ele? Você escolhe dizer para Deus, seja feita a vontade do Senhor. Ou você escolhe fazer com que Deus diga para você, faça-se a sua vontade. Como que está a sua vida? Como que você tem feito? Você tem feito Deus dizer para você, seja feita a sua vontade e deixar você andar segundo a sua vontade? Então, o que significa a palavra essência? Se a essência da adoração é render-se, o que significa essência? Essência é aquilo que é o mais importante, o mais profundo, a base de tudo. É o coração, a verdade central, o que sustenta e define alguma coisa. Isso é essência. Então, o que sustenta e define a adoração é a rendição. A rendição é a essência. Dizer rendição é a essência da adoração. É dizer que o que mais importa na adoração a Deus não é o som, não é a aparência, não é o ambiente, é a entrega do coração. Então, a base da rendição é a entrega do coração. Não é o cantar, não é a aparência, não é o som, é o coração. O coração é a base da rendição. E a rendição é a essência da adoração. Amém? E submissão? O que é submissão? Do latim, submissio, que é colocar-se debaixo de uma missão. Submissão a Deus é reconhecer. Senhor, tu sabes mais do que eu. É deixar Deus fazer a vontade dele, é aceitar a vontade dele, é dizer para ele, eu aceito a vontade do Senhor, governa-me. Aí você está sendo submisso. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja,
seja submisso. Entregue, deixe ele tomar o volante da sua vida, o comando da sua vida, entregue as rédeas para ele. E obediência? Obediência é fazer, executar uma ordem que foi dada. Agora, a obediência ela pode ser forçada e não. Deus não nos obriga a obedecê-lo. Ele não nos oprime, não nos massacra para nós obedecermos a ele. Lá em João 14,15, ele diz assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a nossa obediência ao Senhor, ela é voluntária. E ela é expressa quando nós o amamos, o respeitamos, o adoramos, nós o obedecemos. Nós obedecemos ao Senhor não é para a gente ser salvo. Nós obedecemos porque somos salvos. Porque amamos e Ele nos ama também. Então, a obediência, a submissão, é a essência da adoração. A rendição, ela engloba a submissão, a obediência. Então, eu preciso submeter-me a Deus, render-me a Deus, de todo o meu coração, de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque eu amo a Deus e eu sei que a vontade dele é a melhor. Eu sei que é correto. Eu não vejo a Deus, mas eu sei que ele sabe todas as coisas. Amém? Então, a rendição é render-se a Deus e abrir mão do controle da própria vida e entregar a direção a Deus. E a gente sabe que Deus não nos obriga a isso, gente. Render a Deus não é fraqueza. Muito pelo contrário. É a maior expressão de força espiritual. Quando eu me rendo, quando eu me entrego ao Senhor, eu estou demonstrando força espiritual. Quando eu sou fraca espiritualmente, eu tomo as rédeas para mim. Eu vivo as minhas próprias vontades. Mas quando eu estou forte no Senhor, eu vejo e entendo que a vontade dele é perfeita. Então, quando nós paramos de lutar com ele e passamos a descansar nele, nós estamos mostrando força espiritual. Romanos 12:1 diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, ou seja, inteligente, com entendimento. Você decide apresentar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Senhor. Você decide render e ofertar tudo a Ele. Então, quando você se submete a Deus, você reconhece-o como Senhor, Senhor da sua vida. Quando você se rende a Deus, você se entrega por completo. Quando você obedece a Deus, você honra a vontade dele. Então, a adoração verdadeira não é o que a gente sente, e sim aquilo que nós entregamos. Eu entrego, não é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que eu acredito. Não é a performance nossa, é a rendição, é a entrega, isso é a adoração. Adoração não é levantar e pregar para milhares e cantar para milhares, não. É a entrega, é estar lá dentro do nosso coração. Não é só cantar, é viver o que se canta. Então, quando eu louvo e adoro com cânticos e hinos, mas eu não vivo aquilo que eu canto, eu não estou adorando. Quando eu prego a palavra, mas eu não vivo aquilo que eu prego, eu não estou adorando. Tanto é que o Senhor Jesus diz, aquele que aprende e pratica o que aprende de mim. Esse é sábio. Agora, aquele que escuta e não pratica, ele não está adorando. Adorar é dizer com a sua vida, tua vontade, Senhor, é a melhor. Eu me rendo a ela. Vou deixar um exemplo para vocês aqui maravilhoso, de uma luta com Deus. Uma parte da Bíblia em que chama muito a nossa atenção, que diz que Jacó lutou com Deus e venceu. Então, Jacó, ele é o homem que lutou com Deus e venceu.
Que tipo de vitória ele teve, gente? Lá em Gênesis 32, do 22 ao 32, conta a história de Jacó e eu quero que vocês abram sua Bíblia e leiam esses 10 versículos. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Vou abrir minha Bíblia. Ó. Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 ao 32. Está falando sobre Jacó. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque. Isso aqui é quando Jacó estava voltando, depois de ficar muitos anos fora. Ele estava voltando para a terra dele. Levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: Solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: Como você se chama? Jacó respondeu ele. Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ainda mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Amém? O interessante aqui é que vocês veem que o homem pergunta para Jacó o nome dele e Jacó diz. Quando Jacó pergunta ao homem o homem não responde. Nós vamos falar sobre isso também aqui. Então Jacó, ele lutou com Deus e venceu. Mas que tipo de vitória Jacó teve? É isso que nós vamos prestar atenção agora. Lá em Gênesis, no versículo 24, do que a gente leu, Jacó ficou sozinho e um homem, que aqui é a representação do próprio Deus, a gente chama de teofania, lutou com ele até o amanhecer. Jacó, aquele que segura pelo calcanhar. Olha o nome dele. Essa expressão significa comportamento enganoso ou astuto. O Jacó, gente, ele lutou desde o ventre da mãe dele. Ele lutou com o irmão, depois ele lutou pela primogenitura com o irmão, ele lutou pela amada dele, ele lutou pelas propriedades, ele viveu aquela vida lutando até aquele dia. Era luta após luta o tempo todo. Jacó, então, lutou com esse homem, que é a manifestação de próprio Deus. Eu, pessoalmente, acredito que é Jesus. Ele lutou a noite toda. Não por força física, mas por insistência em ser abençoado. Então, ele lutou com Deus para ser abençoado. Ele não lutou com Deus com força física. Ele lutou com Deus com insistência para receber a bênção do Senhor. Então, por isso que ele foi aprovado nessa hora. Porque ele não abriu mão da bênção, ele não abriu mão de ser abençoado pelo Senhor. Ele lutou e ele agarrou ali e ficou até ser abençoado. Esse é um tipo diferente de luta que Jacó fez. Nós podemos comparar com a rendição, o entendimento que morremos sem as bênçãos de Deus. Ou seja, nós lutamos porque nós sabemos que se nós ficarmos sem a bênção de Deus, nós morreremos. Então nós lutamos com Deus e insistimos com Ele até sermos abençoados.
Lembra da passagem que o Senhor fala, batei, batei e abrir-se-vos-á? Esse é o tipo de luta com Deus que nós precisamos ter nesse propósito. Nós lutamos, nós nos firmamos em Deus, nós agarramos em Deus, nós clamamos a Deus, nós choramos, nós insistimos, nós apegamos a Ele, assim como Jacó lutou aqui. E Jacó venceu, porque o Senhor o abençoou. Olha que lindo! Jacó, ele desejava uma mudança de identidade, uma confirmação do favor de Deus, uma bênção espiritual definitiva. Ele não abriu mão disso. Você deseja uma bênção espiritual? Você deseja uma mudança de identidade? Você deseja uma confirmação do favor de Deus na sua vida, na vida da sua família? Então, agarre-se a Deus. Não esmoreça no propósito. Não desanime no seu propósito. Quando você decidir por um caminho, vá por esse caminho, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passar disso vem do tentador. Então, agarre-se ao Senhor, lute. Lá no versículo 26, o homem disse assim: solte-me, pois já está amanhecendo. E Jacó falou: não solte enquanto o Senhor não me abençoar. Olha a rendição de Jacó. Jacó disse o seu nome quando este perguntou, porque aí ele falou: não solto. E o homem perguntou: qual o seu nome? E Jacó foi e falou: meu nome é Jacó. E conhecer o nome de alguém dava poder sobre aquela pessoa. Olha para você ver. Jacó se rendeu, ele entregou o nome dele para aquele homem. Mas quando Jacó pergunta o nome para Deus, Deus não responde. Então houve uma rendição de Jacó para Deus, não de Deus para Jacó. Por isso que Jacó foi abençoado. Porque se Deus fala para nós, seja feita a sua vontade, nós estamos perdidos. Porque a nossa vontade, ela leva para o abismo. Ela leva para a morte. Mas a vontade de Deus, que foi feita aqui na vida de Jacó, mudou a vida de Jacó, mudou a identidade de Jacó, confirmou as bênçãos espirituais que Deus tinha para Jacó. No momento que Jacó se rendeu, Jacó disse o nome dele. Agora, ele não é mais Jacó o enganador, e sim Israel, pai das 12 tribos. Essa luta de Jacó representa a resistência, a nossa persistência, a nossa busca, a nossa luta por Deus, a nossa insistência com Deus para que Ele nos abençoe. O nosso clamor, o nosso propósito de 42 dias ali buscando, ó, lutando sem esmorecer. E aí, gente, a rendição, ela representa a transformação. No momento em que nós chegarmos à completa rendição ao Senhor, aí nós receberemos o favor de Deus, nós receberemos a transformação de Deus, nós receberemos as bênçãos espirituais que Ele tem para nós. Jacó, ele lutava com Deus como quem dizia: eu quero Deus, mas ainda quero controlar a minha vida. Lembra lá no começo? Eu quero, mas eu quero controlar a minha vida. E aí Deus toca a coxa dele, faz ele mancar, e ali Deus quebra o orgulho dele, quebra a autoconfiança dele, quebra a astúcia dele, quebra a sagacidade dele. E naquela fraqueza é que ele se entrega, é que ele entrega o nome dele, é que ele deposita quem ele é realmente diante do Senhor. Olha, Senhor, eu sou um enganador, eu sou Jacó, o enganador. E Deus muda a vida, muda a perspectiva dele. Não, você não é mais Jacó. Agora você é Israel, pai de nações. Oh, glórias a Deus! Então, no momento em que nós nos rendermos, aí sim nós seremos abençoados. Então, naquela fraqueza, Jacó se rende. Eu não te deixarei ir se não me abençoares. Não é um grito de força, mas é um clamor de dependência. Senhor, eu não vivo sem ti.
Eu não saio daqui, Senhor, eu não saio desse propósito enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não saio desse propósito enquanto o Senhor não conversar comigo, o Senhor não me abençoar. É a nossa luta, é a nossa insistência, a nossa persistência, o nosso clamor com o Senhor. Por quê, gente? Porque a rendição, ela vem antes da bênção. Quando nós estamos clamando e o Senhor traz para nós nosso entendimento, o Senhor confronta conosco os nossos pecados, as nossas faltas, e nós derramamos diante do Senhor e falamos: Senhor, olha que eu sou Jacó, eu sou pecador, eu falho diante de ti, mas eu não vivo sem ti. Eu não quero mais viver uma vida de pecador. Eu não quero mais viver uma vida de enganador. Eu não quero mais viver no engano, eu quero viver na verdade. E aí você vai se rendendo. Na sua fraqueza, você vai se rendendo. Reconhecendo os seus pecados, você vai se rendendo. Se derramando ao Senhor, você vai se rendendo. E quando você vai se rendendo, quando você completa a rendição diante do Senhor, entrega corpo, alma e espírito total ao Senhor, quando você derrama diante dele, aí sim vem a bênção. Assim como foi, o Senhor virou para Jacó e disse: teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel. Deus vira para nós e fala: teu nome não será mais pecador, mas será filho de Deus. Herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus. Você não será mais um morador da terra, você será um cidadão do céu. Você não será mais uma nação perdida, sem dono, sem rumo. Você será uma nação eleita. Você não será mais uma ovelha sem pastor. Você será pastoreado pelo próprio Jesus. Olha as bênçãos chegando. Deus então mudou o nome do Jacó, e com o nome Deus mudou o coração, Deus mudou o destino, Deus mudou a identidade. Jacó, gente, ele venceu não porque ele superou Deus, porque ninguém supera Deus, mas porque ele deixou Deus vencê-lo por dentro. A vitória não veio por fora, a vitória veio por dentro. A vitória veio com a rendição. E isso, gente, é a adoração. O que isso nos ensina sobre a essência da adoração, que é o que a gente está estudando hoje? Que a luta de Jacó é o retrato do que muitos de nós vivemos. Nós dizemos: te adoro, Senhor, mas não temos a essência, a rendição. Não entregamos o controle, nós resistimos a Deus. A gente fica lá a noite inteira, a vida inteira resistindo a Deus. O Senhor tem que tocar a nossa coxa, nos quebrar, nos quebrantar, mostrar para nós a nossa fraqueza. Aí a gente vai entregar a Ele, render. Nós queremos ser usados desde que seja da nossa maneira. Nós queremos servir, mas somente aquelas pessoas que a gente considera dignas do nosso serviço. A maior bênção não está em vencer, mas em se deixar transformar por Cristo. Então, quando você deixa Deus te vencer por dentro, quando você deixa Deus te transformar por dentro, aí você está tendo a maior vitória da sua vida. Amém? Você sabe por quê, gente? Deus não aceita um coração dividido. Deus olha para nós e fala: é tudo ou nada. É entrega total. É rendição completa. Deus, ele não compartilha o trono do nosso coração com ninguém, com nada. Lá em Marcos 12:30, ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força, toda. Não fica nada. Então, ou é tudo de Deus, ou Deus não quer nada. É assim? Deus, ele rejeita a mornidão. Hoje eu tô crente, amanhã eu não tô crente. Aquele espírito dobre. Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu não vou. Hoje eu vou fazer o estudo.
amanhã, não, hoje eu não vou fazer não, tô cansada, não tô afim. Deus odeia e rejeita a mornidão. Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim: conheço as tuas obras, sei que nem és frio e nem quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. O Senhor prefere que nós sejamos gelados do que nós sermos mornos. Ou seja, não é uma coisa e nem outra. Não é nem quente nem frio. Não é nem crente nem descrente. Sabe aquela pessoa que fica em cima do muro? É o morno. Um dia você chega, ele é muito espiritual. Outro dia você chega, ele é muito carnal. Ou ele está de um lado ou ele está do outro. Ele não fixa o caminho dele, ele não se rende ao Senhor. Ele fala que rende, mas ele está com as rédeas da vida dele ali, ó. Morrendo de preocupação com tudo, chorando angustiado com tudo, desanimado com tudo, sem saber o que fazer, desorientado, não sabe para onde que vai, nem parece que tem Deus. A pessoa está sempre reclamando, 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 com palavras negativas na boca o tempo inteiro. Imaginou? Então Deus rejeita a mornidão. O chamado de Jesus, gente, para nós é radical. Lucas 14, 33 diz assim: quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, se você não renunciar a tudo, quem pega no arado e olha para trás? Jesus é radical, é sim, sim, não, não, não tem meio termo. Deus, ele exige tudo, não porque é um tirano, mas porque é pai amoroso e sabe que só com ele nós poderemos e estaremos seguros, teremos plenitude na nossa vida. Êxodo 22, 3 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Isso Deus exige de nós, é tudo ele, porque ele sabe que só com ele nós seremos plenos. Quando não entregamos todas as áreas da nossa vida, nós limitamos o agir de Deus. Quer que Deus opere em níveis profundos na sua vida? Milagrosos, milagres, transformações, curas. Então renda-se totalmente. Agora, existem barreiras que nós precisamos transpor para conseguir nos entregar por completo a Deus. E essas barreiras, elas podem diminuir a intensidade da nossa caminhada, podem nos fazer parar ou até mesmo voltar para trás, voltarmos tudo. Elas influenciam, gente, mas elas não têm o poder de decisão, porque a decisão é nossa. Então, as barreiras que nós enfrentamos são barreiras emocionais, barreiras físicas, barreiras espirituais. Por exemplo, barreiras emocionais são os sentimentos. O medo, orgulho, julgamento, engano, feridas, amarguras, preocupações. A gente fica preocupado, então a gente deixa de confiar no Senhor. As barreiras físicas são as nossas doenças, as limitações. Por quê? Porque quando o corpo está fragilizado, a mente se distancia de Deus. Então, isso é uma barreira para você se render completamente ao Senhor. E as barreiras espirituais são heranças familiares malditas, pecados não confessados, vícios, laços malignos, falta de conhecimento da palavra. São barreiras espirituais. A palavra do Senhor diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, aquele que não estuda a Bíblia, gente, ele está fadado a cair, está fadado a ser engolido pelo mal. Nenhuma barreira, gente, é maior do que o amor de Deus por você. Toda muralha cai quando o coração se arrepende, se rende sinceramente. Então, tome a decisão agora. Venha como está. Descanse em Deus, Ele cuida de tudo. Eu não posso ir agora porque eu estou fumando. Não, venha como está. Eu não posso ir agora porque eu estou morando junto. Venha como está. Eu não posso ir agora porque eu tenho esse pecado. Venha como está.
Quem vai te limpar é o Senhor. Quem é poderoso para te transformar é o Senhor. Você só precisa decidir. As barreiras, elas podem dificultar, mas elas não podem impedir a sua decisão. Amém? A sua decisão, ela é espiritual, ela é pessoal, é sua. Ninguém pode decidir por você. Deus, ele não exige que você seja perfeito para vir a ele. Ele exige que você seja sincero, verdadeiro. A decisão é a semente. Depois você vai colher o fruto, que é a transformação. Então, vem como está. Por quê? Porque é o Espírito Santo que efetua o querer e o realizar a vontade de Deus em nós. Fortaleça-se na força, no poder de Deus. Ele é digno de confiança, ele não mente, ele não trai, ele não engana, ele não te passa para trás, ele é certo, honesto, correto, verdadeiro. Deus, ele não se aproveita da nossa rendição para nos usar como marionetes dele, não. A rendição, gente, é o lugar mais seguro do mundo que nós podemos estar. Nos braços do Senhor, nos braços de Jesus. É o lugar mais seguro. Sabe por quê? Porque Deus já provou o amor dele por nós, enviando Jesus para nos resgatar, nós sendo ainda pecadores. Então, gente, é muito vantajoso. Só tem vantagem para nós quando nós nos rendemos ao Senhor. Nós adquirimos paz interior, nós temos direção, nós somos pessoas com propósito, nós temos força para vencer, nós temos intimidade, nossa alma encontra descanso no Senhor, nós somos protegidos, nós produzimos frutos, nós recebemos o favor de Deus e nós temos comunhão com Ele. Como é maravilhoso render-se ao Senhor. Então, qual que é a essência da adoração? Render-se completamente, de coração sincero, ao Senhor. Amém? Amém e amém. Vamos agora aos nossos exercícios de hoje, maravilhosos, abençoados. Exercícios que eu estou vendo muitos frutos, que eu glorifico ao Senhor por cada um que está se esforçando, resistindo e completando todos os seus exercícios e sendo grandemente edificados pelo Senhor. Muito bem, parabéns a todos que estão nesse propósito, que estão se esforçando. Parabéns mesmo. Vocês me honram muito com a sua dedicação e eu fico muito feliz e fortalecida para continuar. Amém? Então vamos lá. Exercícios pensando sobre o meu propósito. Dia. Hoje já é o dia 10 do nosso propósito, entre parênteses, 18/4/2025. O tema de hoje, a essência da adoração é a rendição. Amém? O versículo-chave eu copiei da minha Bíblia, a versão da minha Bíblia, eu coloquei ele inteiro. Ali no livro tá só uma parte dele, mas aqui no meu eu coloquei inteiro, tá bom? Você faça assim ou faça como está no livro, como você desejar. E o versículo de hoje é só para nós meditarmos, não vai precisar de decorar, amém? Romanos 6,13 diz assim: e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Amém? Esse é o nosso versículo para você meditar, pensar nesse versículo, você passar o dia analisando esse versículo, escreve esse versículo num cartazinho, coloca onde você lê, escreve no seu celular, coloca para você ficar vendo durante o dia. Medita nisso aí. Por quê? Porque nós não devemos entregar o nosso corpo ao pecado. Porque o pecado vai fazer o que é mal com o nosso corpo. Mas nós devemos entregar ao Senhor porque ele vai fazer o que é bom.
Olha que bom. O decreto de hoje é o seguinte: eu resisto, nego o diabo. Eu resisto, eu nego o diabo. E me submeto, corpo, alma e espírito, a Deus. Jesus é meu Senhor. Amém? Eu resisto, eu nego o diabo. E me submeto, corpo, alma e espírito, a Deus. Porque Jesus é meu Senhor. Amém? Esse é o nosso decreto de hoje. Escrevam esse decreto. Meditem no versículo, escrevam o decreto e decretem toda vez que o inimigo quiser derrubar vocês, toda vez que a batalha for travada na sua casa, ao invés de você brigar, ao invés de você desanimar, decreta, declara essas palavras e ponha o inimigo para correr, não deixa ele te desanimar, não deixa ele ter acesso à sua casa. Ó, eu resisto a você e eu nego a você. Inimigo do meu Deus e meu inimigo. Seja forte, seja corajoso, decreta, faz esse decreto o dia todo na sua casa. A pergunta para meditar hoje é: que área da minha vida estou evitando entregar a Deus? Que área da minha vida estou evitando entregar a Deus? Eu fiz um exercício aqui para te ajudar a responder, que é o seguinte: gente, a diferença entre o momento de rendição e a prática contínua da rendição é o que separa uma emoção passageira de uma vida realmente transformada e guiada por Deus. Então, nós vamos fazer um exercício sobre momento de rendição e vida contínua de rendição. Então, eu quero saber, você vai falar para mim se é momento de rendição, se é vida contínua de rendição. Então, no exercício, eu vou pedir que você responda se essas pessoas que eu vou te dar aqui, se elas tiveram só um momento de rendição ou se elas vivem na prática da rendição. Se elas tiveram só momentos emocionais ou se aquele momento foi um marco espiritual onde ela deixou de viver para si mesma e passou a viver para Deus. Então, letra A primeira pessoa que eu quero que você me responda isso é Moisés. Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Nesse local, nessa passagem que eu estou te dando, Moisés teve um momento emocional e passou logo, ou ele teve um marco espiritual, onde ele deixou de viver para si mesmo e passou a viver para Deus. Esse momento da vida de Moisés, Êxodo 3, 5. Outra pessoa que eu quero que você olhe para mim também é Paulo. Paulo, lá em Atos, capítulo 9, versículo 6. Paulo teve um momento emocional ou ele teve um marco espiritual onde ele deixou de viver para ele e passou a viver para Deus? Outra pessoa que eu quero que vocês olhem é José. Lá em Gênesis, capítulo 45, versículo 8. Você vai responder a mesma coisa. E a outra pessoa é Maria, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Será que Maria teve um marco espiritual ou só teve um momento espiritual? Ela teve um momento que passou, um momento emocional, ou ela teve um marco espiritual onde ela deixou de viver para ela e passou a viver para Deus? E aí, a última pessoa que eu quero que você olhe é você. Você se vê dessa forma ou você ainda não se rendeu corpo, alma e espírito? Como você se vê? Você se vê uma pessoa que passou por um momento emocional e logo esqueceu? Você passa só por momentos, você vai para a igreja, tem aqueles momentos emocionais, e aí depois você volta para casa, você volta a ser a pessoa que não dá muita atenção para as coisas de Deus. Ou você passou por um marco espiritual, onde você deixou de viver para o mundo e começou a viver para Deus. Me fala aí nesse último sobre você. E aí você vai responder a pergunta aqui do início, tá bom?
pulo uma linha, o próximo. O que vou fazer hoje, na prática, com o que eu aprendi? Eu vou deixar para vocês um PDF e vou deixar também na descrição do vídeo. O PDF eu vou disponibilizar na nossa comunidade. E a mesma coisa eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo. Então, eu vou disponibilizar um contrato espiritual de rendição total a Jesus Cristo. Esse contrato, você vai assinar esse contrato e vai colar no seu caderno. Você vai pegar, imprimir, assinar e colar. Se você não tiver impressora, você copia ele com a sua mão, fica mais chique ainda, e assina. É um contrato onde tem as cláusulas lá que você vai ler, e se você concordar, você vai assinar diante do Senhor. E vai entregar, Senhor, eu vou assinar esse contrato aqui diante do Senhor, e a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor. Tem as cláusulas lá que você vai ler, e depois você vai assinar, colocar data e tudo, e vai ter esse documento no seu caderno. Tá bom? Se você puder imprimir, imprima. Se você não puder imprimir, escreva à mão, também vale. Tá bom? Esse é o seu exercício prático de hoje. Nosso momento de oração vai ser um momento de oração muito especial também. Você acredita que exista alguma brecha da sua vida? Você sabe o que é uma brecha? Uma brecha é algum pecado que a gente tem, às vezes um pecado oculto, às vezes um que eu não me lembro, e aquilo abre uma brecha e o inimigo entra por aquela brecha e faz uma confusão dentro da minha casa, dentro da minha vida, da minha família, no meu viver, torna a minha vida muito difícil. É porque tem uma brecha aberta que está dando legalidade para o inimigo fazer isso. Então hoje, eu vou te ajudar a fazer uma oração de fechamento de brecha. Essa oração eu vou disponibilizar ela também em PDF e vou deixar ela aí na descrição do vídeo. Se você quiser imprimir, se você quiser copiar, vai estar disponível para você também no PDF, no mesmo PDF. Eu vou deixar lá na comunidade e vou deixar na descrição do vídeo. E você vai orar junto comigo essa oração. E ela diz assim, eu vou te dar aqui, vou falar como que vai ser, mas não precisa preocupar em copiar, porque eu já deixei tudo escrito para você. Oração de fechamento de brechas. É assim. Quando você for fazer, gente, não é como eu estou fazendo lendo aqui, mas você vai fazer você e Deus no seu secreto. Não precisa de ninguém ouvir nada, tá bom? Então tá assim, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco agora diante da tua presença com um coração quebrantado e humilde. Reconheço que dependo totalmente de ti e que sem o teu amor não posso viver. Reconheço que o Senhor tem todo o poder, tem todo o conhecimento e tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nada pode escapar das tuas mãos. Pai, eu me arrependo por toda prática, atitude, pensamento ou palavra que tenha aberto portas e dado legalidade ao inimigo na minha vida. Aí você vai declarar tudo o que você tiver feito, que você acha e entende que tenha aberto uma brecha, um buraco na sua vida para o inimigo passar. Aí você vai declarar isso nessa hora. Eu reconheço, Senhor, que há caminhos em mim que não te agradam. Mas hoje, por amor a ti e pela tua misericórdia, eu me submeto a ti de todo o meu coração. Eu renuncio agora a toda brecha, a qualquer legalidade que eu possa ter aberto ao inimigo em minha vida. Aí eu coloco uns tópicos aqui, ó. Você pode acrescentar tópicos, você pode colocar mais, você pode tirar aqueles que você acha que não são pertinentes a você. Então tá aqui, ó. Toda desobediência à tua palavra, você vai declarar quando você lembra que você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então você vai renunciar. Eu renuncio
aquele dia que eu fiz isso, 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 isso. Eu renuncio àquela atitude. Fala. Toda murmuração, ingratidão, rebeldia. Eu renuncio àquele dia que eu comecei a reclamar, porque o Senhor não me deu isso, e eu comecei a reclamar, eu comecei a falar mal, eu fui ingrata porque o Senhor me deu isso e isso, e eu fui ingrata, não soube agradecer. E você vai conversando com Deus aí. Terceiro tópico, todo pecado oculto ou consentido. Os pecados que você possa ter cometido que você nem mesma saiba, e os pecados que você cometeu sabendo que era pecado e mesmo assim fez. Você vai declarar aquilo que você souber, que o Espírito Santo vai te revelando. Toda idolatria emocional, carnal ou espiritual. Tudo aquilo que você colocou no lugar de Deus, você vai declarar. E vai renunciar. Lembra que você está renunciando. Toda ligação com hábitos, pessoas ou ambientes que não te glorificam. E aí você vai declarando. Toda prática que entristece o teu espírito, você vai declarando. Vai declarando tudo. Senhor, eu renuncio a isso, eu renuncio a isso. Vai lembrando e vai declarando e renunciando, se entregando ao Senhor. Não tenha pressa. Todo pecado oculto que eu mesmo nem saiba. Senhor, eu abro mão, eu renuncio os pecados que nem eu mesmo sei, os pecados da minha família, os pecados dos meus antepassados, a herança espiritual maldita, tudo que Deus for trazendo à sua mente, você vai renunciar agora. E aí você vai falar, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. E aí você continua. Depois que você falou tudo, renunciou tudo, entregou tudo, você vai falar: Senhor, eu peço o teu perdão. Lava-me com o sangue de Jesus. Purifica-me. Purifica minha mente, a minha alma, minhas intenções. E hoje, em nome de Jesus, eu fecho todas essas brechas. Fecho as brechas do pecado, da omissão, da negligência, do orgulho e do medo. Fecho as portas para toda influência maligna, para toda acusação do inimigo, e declaro que somente o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm legalidade sobre a minha vida. Coloco o teu sangue como marca sobre a minha mente, sobre a minha casa, sobre os meus sentimentos, sobre o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Declaro que sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, renuncio o espírito de acusação. Ele terá que sair. Ele não terá mais acesso à minha mente. Nenhum espírito maligno terá mais acesso ou permissão de me tocar, oprimir, enganar ou influenciar. Porque eu pertenço ao Senhor. Eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo, e ele tem que sair. Espírito Santo, vem habitar com liberdade em mim. Fortalece-me para permanecer firme na tua vontade. Guia-me em toda a verdade. Santifica-me em cada área. E sela, Senhor, esta oração com a tua autoridade e paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse tempo você fez uma oração poderosa, você fechou as brechas, a sua muralha pessoal está selada, as suas portas estão no lugar, as portas que foram queimadas você colocou no lugar, a muralha foi reconstruída, a sua proteção, a presença do Senhor já está novamente com você. E você tem que vigiar para não abrir novas brechas. Amém? Muito bem, essa é a nossa oração de hoje, vai ficar aí em PDF. Você pode anotar, você pode imprimir, você pode fazer como você quiser, tá bom? O importante é que você tenha no seu caderno e que você faça essa oração. Se você quiser acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, o que o Espírito Santo conduzir o seu coração, você tem liberdade para fazer, amém? E na hora do agradecimento, você vai escrever onde você estaria hoje se Jesus não tivesse te resgatado.
Pensa, onde você estaria hoje se Jesus não tivesse ido buscar você e te resgatado? E aí você vai agradecer, porque Jesus te resgatou, te livrou daquele lugar, daquele estado onde você estaria se ele tivesse te deixado lá. Amém? E aí você vai adorar, 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 adorar o Senhor, tirar tempo para estar com Ele, receber o amor dEle, dar amor para Ele, amá-lo, ter intimidade, comunhão com Ele, ser feliz com Ele, se alegrar nele. E depois que você terminou tudo, aí você vai lá e faz o seu X. Amém? Em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Senhor, mais um dia concluído. Glórias a Deus, aleluias! E até amanhã, se assim o Senhor o permitir. Agora eu vou fazer a nossa oração, que eu não posso sair sem fazer oração, não é verdade? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por essa palavra de hoje, Pai, por essa bênção que o Senhor derramou sobre nós hoje, essa palavra que o Senhor nos deu, que nos anima, nos fortalece, Senhor, nos ajuda, nos direciona, nos ilumina. Muito obrigado, Senhor. Obrigada por cada pessoa que o Senhor colocou nesse exército. Obrigado por cada um que o Senhor restaurou, que o Senhor salvou, que um dia o Senhor resgatou de lugares terríveis. E hoje, Senhor, eles estão sendo edificados e fortalecidos, preparados para morar na eternidade com o Senhor. Que nós possamos, Senhor, estarmos juntos cada dia mais. Que o Senhor venha apertar os nossos laços de amor. Que nós cada dia mais amemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros e continuemos a nos cobrir com as orações, porque a oração dos santos são muito poderosas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha visitar aquele que está enfermo agora, aquele que está enfrentando batalhas e que está se sentindo fraco, que os anjos do Senhor acampem ao redor dele agora e ajudem, peguem na mão dele para que ele não pise nenhuma pedra. No nome do Senhor Jesus, coloca cada um desse exército no teu esconderijo. Cada um do exército e cada um dos seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos fortaleça na força do poder do Senhor. Que o Senhor venha encher com o Espírito Santo cada vaso precioso desse. Cada um seja cheio até derramar. Que receba unção dupla, em nome do Senhor Jesus. Que receba a unção dupla, em nome do Senhor Jesus, que o seu cálice transborde e que a tua misericórdia nos acompanhe por onde nós formos, que a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanhe e que nós estejamos com o Senhor onde o Senhor estiver, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E até amanhã, meus amados, se Deus assim o permitir.